Seguinte, queridões, primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou o Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Como já está aparecendo aí na tela para vocês, hoje eu separei aqui uma slide aula a respeito das formações vegetais, destacando nesse primeiro momento as principais características fitogeográficas da vegetação. A vegetação, queridões, ela é determinada como sendo a cobertura vegetal natural de determinada região. E ela, assim como todos os elementos do geossistema, ela tem influência de vários desses elementos. São os principais influenciadores da formação vegetal: o relevo, os solos, mas, sobretudo, os climas regionais. Por que que os climas? Porque os climas, eles trazem tudo aquilo que a vegetação mais precisa. O clima, ele está relacionado à umidade, o clima, ele está relacionado à temperatura e o clima, ele está relacionado à luminosidade. Tudo aquilo que as formações vegetais necessitam para crescer, para se desenvolver ou para se adaptar. Lembrando aqui, queridões, que como as formações vegetais possuem grande capacidade de homeostase, ou seja, de se adaptar ao espaço, e como ao contrário de outros seres vivos, elas não podem migrar, elas têm que desenvolver formas, ela tem que desenvolver características em que ela suporte e se adapte às variações do clima, às intempéries, às sazonalidades, seja lá o que for. É por isso que quando nós comparamos um mapa dos climas mundiais com um mapa das principais formações vegetais mundiais, a correlação ela é nítida. Clima e vegetação, eles andam lado a lado quando nós falamos da geografia do meio natural. E é essa adaptação aos elementos climáticos que leva à caracterização e à classificação das formas vegetais. Nós temos as classificações quanto à temperatura. Quanto à temperatura, as grandes formações vegetais podem ser megatérmicas, quando elas ocorrem em ambientes de média térmica próxima ou acima dos 20 graus. É o caso das florestas equatoriais, o caso das florestas tropicais, é o caso das savanas. Vegetações megatérmicas, elas costumam apresentar uma grande diversidade, elas costumam ser muito heterogêneas, porque diversas espécies buscam as suas altas temperaturas, as suas boas taxas de luminosidade e a alta umidade. Já as formações vegetais classificadas como mesotérmicas são aquelas que ocorrem em ambientes que vão, em média, dos 20 aos 5 graus de temperatura. As mesotérmicas, elas geralmente compõem vegetações homogêneas, onde nós temos poucas espécies, mas espécies muito bem adaptadas a essas temperaturas ou a essa amplitude térmica considerável. Já as vegetações microtérmicas são aquelas que ocorrem em ambientes abaixo dos 5 graus. Geralmente compõem-se de vegetações rasteiras e caducifólias, que elas vão aparecer em apenas uma parte do ano, quando o degelo e o permafrost permitem que essa vegetação floresça. Além da temperatura, nós podemos também classificar a vegetação segundo a variedade. Segundo a variedade, uma formação vegetal ela pode ser homogênea, quando ela possui pouco número de espécies, 2, 3 espécies no máximo, e vegetações homogêneas. Geralmente elas estão ligadas a uma grande necessidade de adaptação, seja por questões térmicas, por questões de pluviosidade, ou mesmo por características do solo,
Então você tem alguns lugares muito propícios ou muito específicos de vegetação homogênea, aí no nosso exemplo a floresta de coníferas. Já a outra forma de se classificar, que são as vegetações heterogêneas, elas são comuns em climas úmidos e também em climas quentes. Por quê? Porque esses ambientes, eles favorecem a proliferação de espécies, ele favorece o crescimento dessas espécies vegetais e, assim, uma maior diversidade, um maior banco genético vegetal. A vegetação, ela também pode ser classificada quanto ao seu porte. Quanto ao porte, ela pode ser arbórea, quando ela possui, em sua maioria, árvores. As, as vegetações ou as formações de porte arbóreo, elas vão ocorrer em dois tipos específicos. Ou lugares muito úmidos, de vegetação muito heterogênea, aonde a disputa por luz e umidade faz com que os indivíduos que mais cresçam se sobressaem sobre aqueles que menos cresçam, cria ali uma vegetação heliófila e também uma vegetação umbrófila, ou em lugares onde o acúmulo de neve ele é constante. Porque se essa vegetação não for uma vegetação de grande porte, ela acaba sendo soterrada pela neve e ela acaba morrendo, ela acaba desaparecendo. Já o porte arbustivo é aquele que vai ter, em sua maioria, indivíduos com cerca ou menos de 2 metros de altura. O porte arbustivo, geralmente, ele está relacionado a climas mesotérmicos, a climas semiúmidos ou a climas ou a locais, aonde o solo apresenta alguma deficiência, seja uma deficiência de nutrientes, seja uma deficiência hídrica, seja uma deficiência mineralógica. Já o porte herbáceo, também chamado de porte rasteiro, ele vai ocorrer em áreas que ou nós temos os solos muito rasos, a ponto de não suportar o enraizamento de plantas maiores, ou em regiões muito frias, como as regiões próximas ali, ou a norte e a sul dos círculos polares. Essas regiões, por suas características climáticas, não permitem portes, não permitem indivíduos de tamanho maior. Podemos também classificar a vegetação segundo a sua periodicidade. Segundo a periodicidade, as vegetações podem ser perennifólias. O que é uma vegetação perennifólia? É aquela vegetação perene, em que ela mantém as suas folhas ao longo de todo o ano. Isso não quer dizer que ela não perca folhas, mas quando ela perde as folhas, é porque esta folha antiga já está sendo substituída por uma folha nova. Formações perennifólias, elas são comuns em lugares de baixa amplitude térmica ou que não tenham problemas com a neve perennifólia, dificilmente, aliás, ou que tenham até problemas com a neve, que é o caso da floresta de coníferas. Já as plantas caducifólias são aquelas que as suas folhas caducam, ou seja, essas folhas caem. Essa queda, ela se deve a mudanças nos padrões sazonais de temperatura e umidade. Essas folhas, elas se mantêm durante o verão, para que essa árvore possa acumular o máximo de energia, fazer o máximo de fotossíntese possível. Aí, quando você vai entrando no outono, essas folhas vão se desprendendo das árvores e preparando ela para uma economia de energia durante o inverno, aonde os dias serão mais curtos, portanto a sua capacidade de fotossíntese será menor e assim ela deixa de gastar tanta energia, reservando-a para quando a temperatura volta a esquentar, quando os dias voltam a ficar mais longos durante a primavera, você poder ter a retomada dessa folhagem, criando ali um ciclo muito comum em florestas temperadas.
Nós também conseguimos classificar as formações vegetais segundo o tipo de folha. Segundo o tipo de folha, as três mais comuns são as latifoliadas, que são plantas de folhas grandes, de folhas largas, comuns em climas quentes e úmidos, para que ela vença a disputa por luz e umidade das outras plantas, das plantas adversárias, claro, esse adversários entre aspas, porque a gente sempre vai ter uma simbiose entre as diversas espécies, portanto, comum em lugares megatérmicos. As pinofoliadas são aquelas folhas que têm o formato de agulha, podendo ocorrer em áreas onde a precipitação de neve é comum, como os climas temperados úmido e temperado continental, onde você ter uma folha em forma de agulha ajuda a não comportar, não se sobrecarregar de neve, e evitando assim a quebra da própria árvore, ou em lugares muito secos, onde a transformação dessa folha em espinho serve tanto como uma forma de defesa da fauna que vive nessa região e poderia atacar esse vegetal em busca ali de água e energia, como também é uma forma de você perder menos água por evapotranspiração. É uma adaptação muito comum em climas áridos e climas semiáridos. Temos também as plantas esclerófilas. As esclerófilas são aquelas plantas onde a sua folha ela é dura. E além de dura, ela apresenta uma cutícula protetora. Aqui no Brasil, por exemplo, o buriti, a carnaúba, são exemplo desses tipos de plantas. E elas ocorrem principalmente em lugares de sazonalidade de precipitação, onde você tem a alternância de uma temporada úmida seguida de uma temporada seca. Elas não se transformam em espinhos, mas elas criam formas de diminuir a sua evapotranspiração durante a escassez hídrica. Além da folha, as formações vegetais também podem se classificar segundo a umidade. Segundo a umidade, são 5 tipos. As hidrófilas. Plantas hidrófilas são aquelas que adoram a água. Adoram tanto que elas moram na água. É o caso de espécies subaquáticas ou de espécies que flutuam, como aí no nosso exemplo, a popular Vitória régia. Plantas hidrófilas ocorrem próximo a lugares de plantas higrófilas. Higrófilas são aquelas plantas que gostam de lugares muito úmidos, mas que não vivem permanentemente alagadas. A Amazônia, por exemplo, com a mata de igapó, com a mata de várzea, ela traz ali vários exemplares higrófilos. Além da higrófila, nós temos também as tropófilas. Plantas tropófilas, também chamadas de mesófilas, são aquelas que se adaptam a climas ora úmidos, ora secos, como por exemplo das savanas africanas ou do cerrado brasileiro. É comum que plantas tropófilas também sejam esclerófilas, mudando ali o seu tipo de folha. Essas plantas também podem ser halófilas, adaptadas a ambientes salinos, como é, por exemplo, o mangue. Essas adaptações, elas vêm através de raízes escoras ou raízes respiratórias, para que essas plantas consigam absorver oxigênio, não só do solo, não só da água, mas também da atmosfera, e também as plantas xerófilas, que são aquelas pinófilas que vivem em épocas secas, em lugares secos. É o caso do cactus, é o caso do mandacaru, é o caso do xique-xique. Para encerrar essa aula puramente teórica, nós temos aqui a classificação segundo a luminosidade. Segundo a luminosidade, as plantas podem ser heliófilas.
O que é uma planta heliófila? É aquela planta que lida melhor quando diretamente exposta ao sol. Plantas heliófilas aproveitam essa luz, essa radiação direta que vem do astro-rei. Mas o sol nasce para todos, mas não brilha para todos. Temos as plantas ombrófilas, aquelas que se adaptaram a viver com radiação, com umidade de forma indireta, vivendo em substratos menores de florestas muito densas. Além dessas classificações, nós ainda podemos classificar as formações em densa, quando os indivíduos estão muito próximos, ou esparsas, quando os indivíduos crescem separados. A floresta amazônica seria um exemplo de vegetação densa. A floresta de araucária seria um exemplo de vegetação esparsa. Muito bem, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido útil. Curtam, compartilhem o Descoordenadas Geográficas. Obrigado, a gente se vê. Tchau, tchau.